Glória a Deus. Nós vamos compartilhar uma trilogia, uma palavra que começa hoje e vai ter uma sequência, amanhã cedo e amanhã à noite. E hoje nós vamos falar sobre Ele esteve entre nós, mas não era como nós. A palavra de Deus diz: Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por que a palavra fala isso? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus? Porque Satanás, que nem tem forma de Deus, Satanás é um querubim ungido. Satanás teve por usurpação ser igual a Deus e ainda quis subir acima do Altíssimo. Mas Jesus, Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus fala: Pai, me devolve a glória que eu tinha contigo. Quando Jesus ora no Getsemane e ele está se preparando para voltar para a casa do Pai, ele fala: Pai, me devolve a glória que eu tinha. Ele se esvaziou da sua glória, ele se despiu da sua glória, assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte, obediente ao Senhor. Coisa que Satanás não foi. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que isso é tão importante? Porque a cruz era uma morte assombrosamente vergonhosa. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus assumiu a morte de cruz. Nós já veremos por que ele fez isso. E por essa humanidade de Jesus, até hoje muitos não creem nele. Até hoje. Muitos têm Jesus como mais um guru, um avatar, um homem, uma história, porque ele se despiu da sua glória e veio como homem. E então muitos não conseguem entender. Mas ele esteve entre nós, só que ele não era como nós. Por sua obediência, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Deus, o Filho do Deus Altíssimo, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Os seus discípulos entenderam isso, nós entendemos isso. Jesus é Deus, Ele é o Filho do Deus Altíssimo. A palavra do Senhor fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você entende essa linguagem bíblica? Se fez carne quer dizer, ele se fez ser humano, ele se fez homem. E o Verbo é o Logos, o Logos. O Logos é a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu estou lendo João 1,14, para você ter essa referência. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Irmãos, Jesus se despiu da sua glória. A palavra fala que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e por isso crucificaram o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. E mesmo havendo se despido da sua majestade santa, da sua glória, ele ainda é reconhecido. João, o discípulo amado, um dos 12 apóstolos que conviveu com ele, ele escreveu: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João viu a glória de Jesus. João comeu com Jesus. Ele andou com Jesus, ele dormiu perto de Jesus, ele viu como Jesus se comportava, e ele falou: eu vi a glória. Eu vi a glória. É por isso que às vezes, quando alguém anda com você,
Se você tem o Espírito Santo, e se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Às vezes alguém anda com você e fala, você tem alguma coisa diferente. O que você tem? Você transmite uma paz. Jesus falou, Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. Aleluia! Os discípulos viram a glória dele, mesmo assumindo forma de homem. Eu busquei muitos caminhos, muitas religiões, já contei isso para você. Nenhum outro homem teve essa glória que Jesus teve, porque Jesus não é homem, Ele é Deus. Glória, o que é glória? A palavra glória aqui está no grego, né? Foi escrito o Novo Testamento na língua grega, e glória é doxa, doxa. Glória é uma palavra usada para o esplendor, brilho do sol, da lua, das estrelas. O sol tem glória, o sol tem doxa, doxa. E João fala, eu vi a sua glória. Glória, doxa, pode ser também excelência, majestade. Mesmo Jesus, havendo se despido da sua glória, majestade e esplendor, ele ainda é reconhecido e percebido como alguém que tem glória. Aleluia. A palavra diz então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem e habitou entre nós. E o seu nome é Jesus. Por isso, o anjo mensageiro, o anjo Gabriel, falou para José, o seu nome será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Emanuel não é nome. Hoje nós temos nome, Emanuel, o nome é bonito, né? Mas quando o anjo fala, ele será chamado Emanuel, é Immanuel. Isso é hebraico. Im é com. Ano, conosco. Anachno, ou ano. Im-ano, conosco, El. El é Deus. El Shaddai, El Elyon. Immanuel, Emanuel, Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Deus pertinho da gente. Deus que desceu do céu e veio à terra. Isso é louco. Deus desceu do céu e veio para a terra. Ele é Deus conosco. Aleluia. Ele criou todas as coisas. Jesus. A palavra fala no princípio, Breshit, né? No princípio, no começo de tudo. No princípio era o verbo, era só Jesus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que se fez foi feito sem Ele, tudo foi feito por meio dEle. É por isso que depois a palavra fala, tudo vem dEle, tudo por Ele, nada sem Ele. Todas as coisas são por Ele, para Ele. Aleluia. Jesus é Deus, Ele é o próprio Criador. E Ele veio à terra. Ele esteve entre nós, no nosso mundo. Deus aqui. Em João 8:23, Jesus disse assim, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Quer mais claro do que isso? Vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Esse é Jesus. Será que nós que somos cristãos entendemos Jesus mesmo? Que Ele é Deus. Ele passou por aqui, mas Ele não é daqui. Jesus disse assim em João 3:12, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Imagina, Jesus deve ter muita coisa para falar das coisas celestiais. Ele veio de lá. Mas ele falava de coisas terrestres. Por isso que ele usava tantas parábolas de semeador, de trigo, de campo, de clima, não é? Se eu vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais?
Ora, Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Mais claro impossível, desceu do céu, Jesus veio do céu. Não é esse céu das galáxias que a gente vê, é o terceiro céu, né? Assim como Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, né? Tem o primeiro céu, que é esse céu que nós vemos, o céu da Via Láctea, o céu que vai... Esse é o céu material. O segundo céu é a região, as regiões celestiais, que a palavra fala em Efésios, por exemplo. Existem principados e potestades nas regiões celestiais. Aleluia! Já a dimensão espiritual, as regiões celestiais, que interferem neste mundo material. E o terceiro céu é o lugar da habitação do Deus Altíssimo. Satanás, quando ele teve usurpação, ser igual a Deus, ele foi lançado fora do terceiro céu. Amém? Aleluia. Então, Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Um dia Jesus disse para os seus discípulos, João 16, 28, Jesus disse assim, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Quando terminou a missão dele, ele sabia que ele ia completar a obra, né? Ele ia terminar a obra na cruz. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. E ele terminou numa cruz. Que vida, hein? Nasceu e foi colocado num estábulo. O que é manjedoura? É o lugar onde as vacas e os bois comem. O bercinho dele foi uma manjedoura. E o último ato dele foi cravado numa cruz, todo lacerado, cuspido, surrado, cheio de hematomas e envergonhado. O Rei da Glória. Ele se humilhou até morte de cruz. Sabe por quê? Para me resgatar, para me salvar, para comprar minha vida. Ele passou por tudo isso, por amor. Aleluia. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Porque o tempo todo Jesus falava por parábolas, mas dessa vez, quando ele fala para os discípulos, eu vou voltar para o Pai. Vim de lá e volto para o Pai. Os discípulos falando agora, o Senhor está falando abertamente. Agora a gente está entendendo. Porque é tudo uma loucura, não é? Amém? Você que é cristão, você ainda acha que o mundo espiritual é loucura, ou você já está crendo nesse mundo espiritual, que ele é muito real? Aleluia. Jesus já tinha alguns discípulos, mesmo antes dele realizar o primeiro sinal, o primeiro milagre, já tinha alguns discípulos. Eu acho incrível isso, né? Já tinha discípulos, ele por enquanto só ensinava a palavra. Bom, ele é o mestre, né? Ele é a própria palavra. Eu já seria discípulo dele mesmo sem ter visto nenhum milagre. Mas aí de quebra, de repente, um dia Jesus é convidado para uma festa de casamento. Ah, Jesus ia em festa, ele ia. Qual a ideia que você tem de Jesus? Ele veio como homem. Ele deve ter jogado futebol com os discípulos. Não, futebol não tinha lá, né? Ele é uma pessoa normal, alegre, brincava, gostava das crianças. Aleluia. Um homem como um homem deve ser, né? Puro, inocente. Ele foi convidado para um casamento, ele foi com seus discípulos, os que ele já tinha, alguns, levou no casamento, e ali Jesus transforma a matéria. Transforma a matéria. Jesus transforma água em vinho. Foi o primeiro sinal.
de que Ele não é deste mundo. Ele transformou água em vinho. E não foi pouca água que Ele transformou em vinho, foi cerca de 500 litros. Imagina o tamanho da festa. Cerca de 500 litros de água transformada em vinho. Outro dia eu vi alguma coisa na internet falando que a energia necessária para mudar as moléculas da água e transformar em vinho é uma energia gigantesca, uma potência. Aí, por curiosidade, eu coloquei na inteligência artificial. É possível transformar água em vinho? Pelo menos a minha inteligência artificial falou que é impossível. Eu não sei se a sua já falou que é possível. Até a inteligência artificial falou que é impossível. Não tem como. Mas Jesus não é homem. Jesus é Deus. Ele transformou água em vinho. Ele pode transformar a matéria. Esse é Jesus. Esse é Jesus que as pessoas até hoje não entendem, não acreditam, zombam dele. Que até no carnaval eles zombam dele. Que até na Folha de São Paulo, que já foi um bom jornal um dia, tinha lá uma matéria. Matéria não, nem pode chamar isso de matéria, né? Um colunista, que eu nem gravei o nome dele, que disse assim, Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? Sabe o que eu acho que Jesus diria para esse pequeno sujeito? Perdoa, pai, ele não sabe o que fala. Jesus transformou matéria. Jesus também transformou matéria quando ele andou sobre a água. Ele transformou água líquida em água sólida somente nos pés dele, onde ele pisava, não é? Quando ele veio andando sobre a água. E Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor. E Jesus falou, venha Pedro. Pedro desceu do barco e Jesus transformou a matéria debaixo dos pés de Pedro. E Pedro começou a andar sobre água sólida. Até que Pedro teve consciência da loucura que ele estava fazendo, ele olhou para o vento, para o mar, e ele teve medo e começou a afundar. E Jesus falou, ei, homem de pequena fé, por que você não creu? Jesus transforma a matéria. Esse é o meu Senhor Jesus. Aleluia. Jesus multiplicou matéria. De 2 peixes e 5 pães, ele multiplicou essa matéria para alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então você põe aí umas 20.000 pessoas, mais ou menos. Ele multiplicou a matéria, e não só uma vez, mas 2 vezes ele fez isso. Quem é esse? Ele é Deus. Ele esteve entre nós, mas Ele não é como nós, Ele é Deus. Sabe, um dia Jesus teve que falar assim, olha, se vocês não creem quem eu sou pelas coisas que eu falo, creiam a menos pelas coisas que eu faço. Elas testificam de mim. Jesus transformou a matéria do seu próprio corpo. Vamos abrir essa, eu vou pedir para você abrir comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Não, perdão, eu peguei errado. Você tem, quem aí acha onde está a transfiguração de Jesus? Tem um universitário aí? Porque eu marquei Mateus 7, mas não é Mateus. 17? Ah, obrigado. Mateus 17, eu digitei, faltou um. Mateus 17. 6 dias depois, na verdade, o versículo anterior, o 16, 28, Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns de vocês, discípulos que estão aqui,
não vou morrer antes que vejam o Filho do Homem, que é ele, vir no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular, só eles 3 e Jesus, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias e começaram a conversar com Jesus. Eles viram o reino de Deus, eles viram o reino espiritual, eles viram a terceira dimensão. Mas você percebe, eles estão ali com Jesus. De repente Jesus começa a sair luz do rosto dele, ele começa a brilhar, 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 e a palavra fala, resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eu não sei você, mas eu morria nessa hora, eu derretia. Não é? Quem é esse? Que o seu próprio corpo se transfigura. Você sabia que Jesus é assim? Esse é Jesus. É quando ele fala, Alexandre, vai em meu nome. Pode orar em meu nome, eu tenho que ter consciência de em nome de quem que eu estou orando. É esse Jesus, é esse Deus. Aleluia. Ele ordenou e uma tempestade parou, vento e mar. Imediatamente. Os discípulos que estavam com ele já há algum tempo, já tinham visto algumas coisas, mas eles exclamaram, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava sempre surpreendendo eles, mas até isso, meu Deus, mas quem é esse? Até o vento e o mar obedecem a ele. E por que eles falaram até o vento e o mar? Sabe quem mais que obedece a Jesus? Todos os demônios, não importa quantos sejam. Pode ser 2.000 demônios que estão num homem, o endemoniado lá de Gerasa, 2.000 demônios. Jesus fala, saiam, e todos têm que sair. Os demônios obedecem a Jesus, o vento e o mar obedecem a Jesus, a matéria obedece a Jesus. Jesus fala, Pedro, lança a tua linha no mar, e o primeiro peixe que você pescar, pega ele, abre a barriga dele. Pedro precisava de dinheiro para pagar o imposto para os romanos. Pedro obedece a Jesus, ele joga o anzol e o primeiro peixe que Pedro pega, o que tinha dentro da barriga do peixe? 2 moedas, o imposto de Jesus e de Pedro. Como Jesus podia saber que aquele peixe que Pedro ia pecar tinha 2 moedas? Irmãos, Jesus é Deus. Jesus sabia que você vinha aqui hoje. Jesus sabia que você viria aqui hoje. Ele preparou essa palavra para nós. Ele sabe tudo. Ele é Deus. Aleluia. Oh, Jesus. E Jesus recebeu o nome do Pai. A Bíblia fala que Deus lhe deu o nome acima de todo o nome. Qual foi o nome que ele recebeu? Yeshua, Jesus. Deus lhe deu esse nome, que é o nome acima de todo nome, Jesus. Jesus disse assim, peço que você, se quiser, anote, em João 17, 25, em João 17, 25, Jesus disse assim, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Ele fala para os discípulos, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, Pai. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, o nome que o Senhor me deu. Qual foi o nome que Jesus passou para os discípulos? Pode me chamar de Jesus, não é? Não é Jesus o nome dele? Quem vê a mim, vê o meu Pai. Pai, eu lhes dei o teu nome que o Senhor me deste. Qual é o nome de Deus?
Yeshua. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus. Ele falou, quem vê a mim, vê o meu Pai, eu e o meu Pai somos um. Até hoje tem uma polêmica, não se sabe qual é o nome de Deus, você sabe, né? O nome de Deus é um tetragrama, são 4 palavras hebraicas. Yud, Rei, Vav, Rei. Pode ser Yahvé, Yahweh, não deve ser Javé, porque não existe J em hebraico, mas não se sabe, porque as 4 consoantes não têm as vogais, não se sabe o nome de Deus. Os judeus falam o nome, Baruch Hashem, bendito o nome, não se sabe o nome, mas uma coisa eu sei, se eu falar Jesus, eu estou falando o nome de Deus, porque Jesus é Deus. Eu lhes dei o nome que o Senhor me deu, Pai, Jesus. Aleluia! Não é interessante que Deus mesmo ocultou o seu nome? Por isso que muitos falam Adonai, os judeus falam Adonai, é meu Senhor. Mas se eu falar Jesus, eu estou falando o nome de Deus. Aleluia! Jesus. Glória a Deus. Jesus é Deus conosco. Jesus curou todo tipo de enfermidades. Jesus trouxe mortos de volta à vida. Jesus amou as crianças. Jesus foi mestre em sabedoria. Ele falou, está aqui quem é maior do que Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Mas Jesus fala, está aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia. Jesus ensinou o amor. E nós não sabemos tudo que ele realizou nos 3 anos de ministério. Nós não sabemos tudo que ele fez. Aí eu vou pedir para você abrir comigo João capítulo 20. João 20, verso 30. João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Por quê? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele operou muitos outros sinais ainda, mas esses que foram registrados são para que a gente creia que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido, Ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, você tenha vida em seu nome. Aleluia. Ele operou muitos outros sinais. Eu citei alguns aqui, e tem alguns que a gente nem sabe, né? Porque nem foram registrados. Jesus é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o Messias. E agora a gente chega no ápice de tudo isso. A humanidade foi corrompida. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente se corrompeu. A gente tem o pecado em nós. Como é possível que em pleno século XXI, com toda a educação, tecnologia, com todas as constituições e leis dos países, ainda hoje tem assalto, sequestro, estupro, violência infantil, violência doméstica, mortes no trânsito, traições, mentiras. Como é possível? Porque nós somos corrompidos, nós somos pecadores. A gente decaiu da glória de Deus, da imagem. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, mas o pecado entrou no ser humano. E Deus chama isso de pecado, né? A linguagem bíblica é pecado. Todos nós pecamos. Então Deus enviou o seu próprio Filho, ungido pelo Espírito Santo, para morrer em nosso lugar, levar o nosso pecado, para que a gente possa de novo se aproximar de Deus. Amém? Ele veio para nos resgatar, para nos remir
Ele veio para nos comprar com seu próprio sangue. E aí nós fomos resgatados, para a gente poder voltar a ter acesso a Deus, ter paz com Deus, porque nós fomos corrompidos. Então, Jesus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, morrer a nossa morte, levar os nossos pecados. A palavra fala que Ele levou os nossos pecados sobre si, Ele levou as nossas maldições sobre si, Ele levou os nossos traumas sobre si, Ele levou toda essa sujeira da humanidade sobre Ele, e aí Ele morreu na cruz. Ele morreu por nós, Ele morreu no nosso lugar. A Páscoa nos lembra disso. Os judeus não messiânicos não creem que Jesus é o ungido, não creem que Jesus é o Cristo. Os judeus não messiânicos, eles ainda esperam Jesus. Nós já sabemos que Jesus já veio. Ele é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o nosso libertador, e essa libertação aconteceu na cruz. Aleluia? Aleluia? E teria que ser morte de cruz, né? Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por isso ele tinha que ser morto na cruz. Era uma morte vergonhosa, a pessoa era exposta publicamente, era martirizada, humilhada, e ali ele levou as nossas dores, as nossas maldições. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele foi como uma ovelha ao matadouro. Ele foi como cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele estava ali no Getsêmani, e vieram os soldados para prendê-lo, e ele sabia que ele estava indo para a cruz, Pedro foi um dos discípulos que tinha uma espada. Você sabia que os discípulos de Jesus tinham 2 espadas com eles? Por que os discípulos de Jesus teriam espadas? Pedro fala, mestre, tem aqui 2 espadas. Ele fala, basta, é suficiente, para que se cumpra as Escrituras. E ele foi contado entre os malfeitores. Tinha que ter 2 espadas só para correr isso, que ele estava com os malfeitores. A fake news também existia naquela época, né? Malfeitor lá tinha 2 espadas, e um deles até cortou a orelha. Foi Pedro, né? Pedro puxou a espada e cortou a orelha de um dos homens, do Malco, que era justamente um servo do sumo sacerdote. Jesus falou, Pedro, guarda a espada. Quem vive pela espada, morre pela espada. Jesus restaurou a orelha. Eu sempre, quando falo disso, eu faço assim, que Jesus pegou a orelha do Malco e colocou de volta. Mas eu não sei se o Pedro decepou a orelha dele ou se só cortou. O fato é que Jesus curou a orelha. Esse homem nunca mais foi o mesmo, né, esse Malco. Ele foi para prender Jesus cura a orelha dele. E Jesus falou, Pedro, você não sabe, Pedro, se eu quisesse, eu pediria agora para o meu Pai 10.000 anjos, e meu Pai enviaria. Mas eu vim para esta hora, eu vim para isto. Eu vim para morrer na cruz pelo Alexandre. Eu estava ali agora agradecendo. Na minha família eu fui o primeiro a ser salvo. Quem sou eu, né, para ser digno disso? Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Amém? Ele morreu por nós. Ele não pediu ajuda, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Pilatos falava, defenda-se, rapaz, defenda-se. Você não sabe que eu posso tirar a tua vida? Jesus mudo, a única coisa que ele falou, você não tem poder sobre a minha vida, eu entrego a minha vida quando eu quiser. Aleluia! E ele entregou a sua vida por nós, irmãos. Então, nessa sexta-feira, né, santa, que foi ontem, a gente se lembra do alto preço que foi pago para resgatar a nossa vida, a vida de Jesus. Ele ficou 6 horas na cruz. Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, ele foi crucificado às 9 da manhã e ele ficou até às 3 da tarde, quando então ele entrega o seu Espírito. Você imagina como é o sol do meio-dia
em Jerusalém. Nós vimos como é. É muito quente. E ele ficou na cruz por 6 horas, das 9 da manhã, passou pelo meio-dia até as 3 da tarde. Ele ficou na cruz, sangrando, desidratando por nós. E ainda ouvindo palavras assim: ei, se você é Deus, desce da cruz. Salvou aos outros, salva-te a ti mesmo. Mas como ovelha muda, ele foi ao matadouro por nós. E às 3 da tarde ele entregou o seu espírito. Ele falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E a partir de então a palavra diz: mas a todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. É o Criador. Ele criou os passarinhos, as borboletas, as baleias e criou o ser humano. Todos somos criaturas de Deus. Mas a todos que receberem o seu Filho Jesus, Deus lhe dá o poder de se tornar filho de Deus. E aí Jesus fala: a partir de agora, quando você tiver que falar com o Criador, você pode falar: Pai nosso que está no céu. Porque quem tem o Filho tem o Pai, Jesus disse, e quem não tem o Filho não tem o Pai. Então, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. E você pode chamar Deus de Pai, porque Ele é teu Pai. Aleluia. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Amém? Esse Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, que se esvaziou, foi humilhado, foi crucificado por nós. Em qualquer momento Ele podia ter se rebelado. Ele chegou a falar com o Pai no Getsemane. No Getsemane, logo antes de ir para a cruz, Ele falou: Pai, Jesus estava... Eu vou completar com isso. Jesus estava sozinho, Pedro, Tiago e João estavam um pouco mais perto, os outros discípulos estavam mais longe, Judas já não estava, e Jesus sozinho orando ao Pai, ele começou a se angustiar, porque Jesus sabia o que ele ia passar. Ele estava como homem, estava como carne, ele suava gotas de sangue, de agonia, de aflição. Ele foi aos seus discípulos falar: olha, orem por mim, vigiem por mim, vigiem. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso. Ele estava em carne, né? E o peso do inferno inteiro sobre ele. E ele orava e suava gotas de sangue, de agonia. Ele falou para Pedro, Tiago e João: a minha alma está angustiada até a morte. Sabe, pânico de morte? Sabe, inferno te secando. Você já passou por algum dia negro da sua vida? Jesus passou. Mas mesmo assim ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, Pai. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Qual foi a vontade do Pai? Que Jesus fosse para a cruz. A palavra fala: agradou a Deus moê-lo, fazê-lo enfermar, porque por suas pisaduras nós fomos sarados. Deus se agradou de moer Jesus, porque Ele estava levando os nossos pecados. Olha o amor que Deus tem por você. A gente tem que amar esse Deus. A gente tem que amar Jesus. A gente está no meio de uma geração incrédula, perversa, blasfema. E Jesus, na sua bondade, fala assim: filhos, vão em meu nome, levem a salvação. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas vão, eu estou com vocês. Porque Jesus quer que todos se salvem.
Vamos ficar de pé, meus irmãos. Jesus entregou o seu Espírito na cruz, Ele completou a obra. Ele fala: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O que está consumado? A obra da salvação foi completa. Jesus levou nossos pecados na cruz, e aí então Ele fala: está consumado, Pai, paguei o preço. E aí Ele partiu. Mas o que aconteceu logo depois da morte de Jesus, a gente vai ver amanhã cedo. Aonde Jesus esteve depois da sua morte? Jesus esteve num lugar terrível, aonde Ele foi buscar a chave da morte e do inferno. A gente vai continuar essa história amanhã cedo. Amém? Mas essa noite, agora, é o momento de nós valorizarmos a obra da cruz.